começar as operações agora. A primeira candidata aqui é o Gabriel Leles aqui, que operação muito bonita da Auren. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia, agora sim. Bom dia a todos. A gente realmente está bastante feliz. Nos últimos 3 anos é a segunda vez que a gente vem. Então, acho que alguma coisa certa a gente está fazendo, né? A gente fica muito feliz aqui na banca, Elvira, o pessoal da Aura, a gente adora, tá? Então, quando a gente chega aqui e vê alguém do setor, a gente fica realmente muito feliz. Acho que as transações até agora, vou tentar manter o mesmo nível aqui. Realmente chama muita atenção a qualidade, os desafios, né, as inovações que têm sido tragas aqui pelas operações. Bom, vou falar do que eu mais gosto, que é M&A, então vamos esquecer um pouco de dívida, embora no finalzinho aqui a gente também fala um pouco de dívida na nossa operação. E M&A ele começa com uma ideia, né? Acho que o Securato posta bastante na internet, e eu lembro dele ter falado isso uma vez e ficou na minha cabeça, né? Então, quando a gente começou a olhar essa transação, né, da aquisição da ES, a gente começou com essa ideia, né, por que fazia tanto sentido para a gente, né? Então, quando a gente começava a somar as companhias, a gente via que a gente ia dar um salto significativo, ia passar para ser a terceira maior geradora do Brasil, né, sobretudo com foco em 100% de renováveis, um enterprise value de quase 31 bi de real, né? A gente olhava para as companhias, né, e via uma sinergia potencial de 1,2 bi, seja na operação, seja no financeiro, um EBITDA recorrente acima de 3,5 bi, né? E somado as duas comercializadoras, a Auren já era a maior comercializadora do Brasil, mas somando as duas comercializadoras, então ficava em primeiro lugar So Far Away, do segundo. Então começou com essa ideia, né? E se a gente até voltar um pouquinho atrás, lá em 2022, a gente começou a monitorar essa operação, porque a gente viu alguns movimentos na ES que a gente falou, cara, alguma coisa está acontecendo, né? Teve 2 trocas de CEOs num curto período de tempo. A gente começou a olhar para a ES Corp lá fora e ver que o tamanho do Brasil perdeu relevância dentro do portfólio. Alguns anos atrás era 15% do portfólio, estava perto de 5% do portfólio. E a gente começou, então, a estudar, de fato, o case, mesmo sem um deal na mesa. E eu acho que isso também foi um dos pontos de sucesso dessa transação, da gente estar muito preparado, muito antes dela acontecer. Tá? E aí, quando a gente olhava especificamente a ES, né, tinha 5,2% de capacidade instalada, um portfólio contratado até 2026 de 86%. Então, o que isso quer dizer? Né? Que toda a energia gerada até 2026, em média, 86% já estava vendido. Isso, lá na frente, eu vou falar da nossa estratégia de aquisição, isso aqui foi muito importante. Uma receita líquida de 3,4, um PMSO de 640 milhões, um EBITDA de 1,7. Né? E quando a gente olhava para a dívida, um prazo médio de 4,1, IPCA mais 5,7, aqui muito lastreado em dívidas de CAPEX, né, por isso do IPCA, só com uma alavancagem alta, mas a gente sempre enxergou isso como uma oportunidade, na verdade. Né? E quando eu olhava a estrutura, né, acionária da companhia, a Corp tinha quase 48%, o BNDES com 7%, o BAS, que é um investidor super importante aqui, sobretudo para pessoas físicas, né, com 5%. Curiosamente, o meu controlador, né, a Votorantim, tinha 4%, e o free float de 36%. E a gente começou a olhar isso como uma matriz de oportunidade. Né? Eu falei, cara, é um setor, e o pessoal aqui da Eletrobras sabe bem que tamanho importa, né? Relevância, né, de estrutura importa, então a gente ganha muita capacidade instalada. A gente viu um PMSO inchado quando a gente começou a estudar os números, falou, cara, aqui tem muita oportunidade de sinergia. Né? A dívida, e vou falar isso lá na frente de novo, também, comparado com a nossa estrutura de dívida, muito pesada, muito alavancada, muito cara, a gente entendia que aqui também teria muito valor, né? E uma combinação de talentos humanos, né, que a gente falou, cara, esse é um deal que dá para fazer nos melhores dos mundos, eu vou ficar com os melhores talentos das duas companhias. Já falei aqui um pouco da estrutura, mas olhando também com ótica de oportunidade, quando a gente olhava os ativos da ES, né, e eu pego, por exemplo, a disponibilidade dos ativos da Aura em 97%, ou seja, 97% das horas, dos dias,
os meus ativos estão prontos para operar, mas quando eu olhava isso na ES, eu via índices muito baixos, né? Então, Mandacaru e Salinas, por exemplo, e Ventos, com 83% de disponibilidade. Então, eu falo, cara, se eu levar meu padrão de operação para os ativos da ES, aqui também tem um valor imensurável aqui, super relevante. Então, os méritos eu já tratei, eu vou elencar aqui um pouquinho de cada um. Então, quando eu olho para o ponto 1, né, de escala, a história da Auren mostrou isso, né? Lá em 2016 a gente tinha 200 mega apenas, era um parque eólico, foi assim que a gente começou, ainda como Votorantim Energia, e a gente vem fazendo aquisições sistemáticas ao longo do ano. Em 2024 a gente adicionou uma fonte solar, que a gente não tinha na nossa matriz, e entendia que isso para o portfólio ótimo fazia sentido, mas quando eu olhava a aquisição da ES, eu de fato dava um salto muito relevante para a companhia, né? Então, um crescimento aqui anual de 60% desde 2016. Quando eu olhava exatamente o meu histórico, né, eu pegar, por exemplo, a privatização da CESP, né, a gente conseguiu uma redução lá de PMSO já no primeiro ano de 22%. Né? Imagina isso aqui numa concessão, que é Porto Primavera, que é uma concessão super longa, vai até 2055, eu trazer 22% de redução de custo todo ano, imagina o VPL disso. Né? A ação, a gente teve uma valorização de mais de 100% na ação da CESP, antes da incorporação na Auren, né? E a redução de contencioso. Então, eu tinha um case dentro de casa que me provava que eu conseguia fazer essa reestruturação que a gente entendia que a ES precisava. Né? Níveis de governança, acho que os melhores níveis de governança a Auren já tinha. E em 2 anos, a gente já tinha distribuído 3,7 bi em dividendo. Né? E aí, quando eu estava me capacitando para fazer essa transação, né, a gente tinha um caixa de 4,6 bi, mas ao longo da transação a gente se preparou e tomou mais 5,4 bi de dívida para fazer essa aquisição. Né? Então, acho que a gente foi se preparando ao longo do processo. Né? Eu falei aqui já algumas vezes esse salto, né? A gente era a 11ª empresa em capacidade instalada, a gente tinha 3,6 gigas de capacidade, a ES era a 8ª com 5,2, mas quando eu somo essas duas, em um portfólio bem equilibrado, a gente passa a ser, então, a terceira. Fernando está aqui tranquilão, né, Fernando? É o primeiro em capacidade aqui disparado. Então, só fechando, então, essa primeira parte de tamanho, né, quando eu olhava a dispersão dos ativos da Auren, né, a gente estava em alguns estados brasileiros, mas que me complementa muito bem a ES. Né? Então, eu passo a estar quase todo o Nordeste, eu não tinha Bahia, eu não tinha Ceará, não tinha Rio Grande do Norte, que são lugares que, sobretudo para geração eólica, né, são muito relevantes no Brasil. Então, eu passo a estar agora em 9 estados, né, em 39 projetos. O ponto 2, quando eu começo a olhar a sinergia, eu olhava o meu PMSO de 611 milhões e 640 da ES. Né? Mas, embora eles tivessem muito mais capacidade instalada, o número de pessoas ali era basicamente quase um overlap perfeito da Auren. Né? Então, a gente falou, cara, aqui tem muita sinergia. E a gente estimou, quando a gente estava fazendo o deal, em 120 milhões de sinergia em PMSO por ano. Lá na frente, como o deal já aconteceu, a gente já tem coisa para mostrar, a gente vai ver que a gente conseguiu mais que o dobro disso. Tá? Quando a gente olha a disponibilidade, eu comentei, né, os nossos ativos eólicos com 97% de disponibilidade média, os eólicos da ES de 88%, os hídricos também 97%, os hídricos da ES de 92%. Então, existe hoje uma força-tarefa para trazer esses ativos da ES para o modelo de operação da Auren e recuperar essa disponibilidade. E quando eu comparo o perfil de dívida, né, o meu custo de dívida bem mais baixo do que o deles, a gente está falando aqui de 150 bips, é bastante relevante, né, então 4,3 contra 5,8, e a minha duration pré-transação era da meu prazo médio, né, 7,2 contra 4,1. A gente falou, cara, se a gente pegar o nosso jeito de fazer dívida, né, o nosso crédito, no nosso rate, e também levar, né, e trocar as dívidas da ES para o meu perfil, também é uma alavanca de valor bastante relevante. Aliado a isso, né, quando a gente combina o portfólio, também linkado lá no item 1, né, a gente entende que existe uma matriz ótima, né, isso por perfil de geração, o solar só no dia, o perfil eólico do Brasil é mais noturno, a hídrica que funciona ali com despacho, então quase como regulando como se fosse uma bateria. Né,
Então, a gente entende que existe um portfólio ótimo, que a gente ainda não chegou, está trabalhando para isso, mas quando eu agregava, né, o 5.2 da ES, eu estava mais próximo desse portfólio ótimo do que eu estava anteriormente, né? Então, quando eu comparo isso com uma empresa que é 100% hidro, né, o nosso portfólio, antigamente, a gente entendia que tinha uma vantagem por megawatt-hora de 10,40. Né? Eu era R$ 10,40 por megawatt-hora mais competitivo do que uma empresa 100% hídrica. Quando eu faço essa combinação, a gente vai chegar ali perto de R$ 15 mais competitivo. Então, também fazia sentido, pela característica do portfólio da ES, essa combinação. Né? Estou chegando cada vez mais próximo do que eu entendo como portfólio ótimo. Né? Isso aqui vai gerar um monte de ganho lá na minha comercializadora. O ponto 4, né, que é de fato a comercializadora. A nossa comercializadora em 2023 tradou 3,6 GB médios de energia. Quando eu somo a ES, eu vou para 4,1. A gente já era líder, como eu comentei, em comercialização. Então, a gente passa ainda a ter um posicionamento muito mais, né, de liderança. E quando eu olho o nível de contratação, né, e aqui o rosinha claro é a Auren e o roxinho claro é a ES, a gente vê que era muito parecido, né, e o degradê é o combinado. Então, eu falava assim, ó, em 24, como é que eu leio isso? Né, que 92% da minha energia produzida, ela já está vendida. Né, em 25, 88, e aí vai caindo. Essa é uma característica do mercado, mas a gente trabalha muito mais contratado, isso dá uma previsibilidade de caixa muito grande, e foi daqui que surgiu, então, a ideia, durante a discussão do deal, se eu ia fazer um follow-on do meu acionista para ele pôr dinheiro, ou se a gente ia emitir uma dívida para pagar essa transação. E a gente olhava para isso e falava, cara, a minha desalavancagem já está contratada. Né? Eu olho aqui para os próximos anos, minha energia já está vendida, o preço já está travado, o que vai acontecer é só corrigir por IPCA, né, esse preço de energia. Então, nos deu muita convicção que esse deal deveria ser feito sem nenhum real novo do acionista. Né? Então, a gente fez ele todo com dívida, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, por causa dessa curva de contratação, dessa característica. A nossa comercializadora hoje tem mais de 1.500 clientes combinados, num prazo médio ali de contrato de 3,8. Né? Fora o nosso ecossistema aqui de startups que a gente entende que ia ser bombado com essa transação. Por fim, acho que o último pilar da tese, né? Então, é uma empresa que ela vai gerar muito caixa, expressivamente, né? Então, e essa rápida desalavancagem. Então, ela tem uma robustez de geração de caixa. Em 2024, além de tudo aquilo que a gente estava mostrando, né, tinha 700 mega em projetos que estavam terminando a construção, né, que eram um solar e um eólico. Né. A gente acredita muito nessa sinergia, a gente vai mostrar como a gente já tem trabalhado, e, em paralelo, ainda existe ainda uma oportunidade de venda de ativos não core, né, que são ativos que veio junto do pacote e que a gente entende que não tem um fit tão adequado na nossa tese, e é uma oportunidade de venda. A gente entende, né, está mirando uma alavancagem de 3 a 3,5, a gente entende que é ótima para o setor. E quando eu olho ali para o outro lado, né, seria, então, quase que um proforma da transação. E quando a gente olha a capacidade, né, a geração de caixa versus o EBITDA, nesse cenário, a gente, né, basicamente, metade do EBITDA vira caixa. Então, é uma companhia assim, com uma geração de caixa bastante robusto. Né? E começaria, então, por volta de 5 vezes, 4,9, era esse o nosso desenho de transação. Aí agora a parte que os advogados mais gostam, e que foi como a gente conseguiu, de fato, destravar o deal. Né? A intenção da ES Corp era sair do Brasil, ela queria vender, só que uma empresa listada, talvez assim, a parte bonita do deal, né? Eram 2 empresas listadas, uma tentando comprar a outra, sendo que, em tese, a menor estava tentando comprar a maior. Né? Esse era o nosso desafio de fazer acontecer. Então, a gente optou por uma combinação de negócios, porque no final do dia a gente estava dando para todos os acionistas, né, não só para a S Corp, a opção dele escolher se ele vai querer receber em cash ou em ações da Auren. Né. Então, basicamente, no próximo slide eu explico com mais detalhe, mas teve uma reorganização que a gente converteu a AES em subsidiária da Auren, né, e a gente deu 3 opções para o acionista escolher. Né. A opção 3, vou começar com a 3, porque era a opção onde o deal nasceu, né, que era a saída da Corp. 100% caixa,
né? Então, 11,55 por ação. A opção 2, metade caixa, metade ações da Auren. E a opção 1, 10% caixa, 90% ações da Auren. A gente travou o preço da ES, 11,55. Então, a partir quando o deal foi anunciado, o preço de tela, né, assentou aí, não mais mexeu, com uma relação de troca de 0,76. Né? E aí, duas coisas que também tiveram que entrar no acordo dessa troca. A Votorantim, porque tinha 4% lá, eu mostrei no início, ela expressamente optou, né, pela opção 1, não teria como mais mudar, e a S Corp optou pela opção 3, ela não poderia mais mudar. Aí coisas curiosas, né? O BNDES, entre signing close, talvez o nosso maior desafio foi pegar todas as anuências de dívida. O BNDES era um grande credor, mas também era acionista aqui, e o BNDES optou por caixa, e isso ajudou muito na conversa com o BNDES para anuir a transação e receber o que ele tinha em ações em caixa. Né? O que a gente pode falar que é público, que a gente já falou, né, que o free float da S foram 23% optaram pela opção 1 e 77% optou pela opção 3. A opção 1 ela era default, então se o acionista não fizesse nada, né, porque ele recebe uma notificação pela corretora, né, esse processo é interessante também, e se ele não fizesse nada, automaticamente ele ia para 1, para conversão com a maior parte em ações. Mas boa parte do free float optou por caixa, e a gente viu um movimento também interessante, porque uma vez que você trava o preço aqui, e aí a ação da Auren começou a ter choques e a ação da S ficou travada, a gente viu algum movimento interessante de alguns acionistas optarem pela opção 3, mas no dia seguinte recebeu o cash e no dia seguinte comprou a ação da Auren. Né? Então teve uma arbitragem por parte da base. Então, só para explicar aqui, acho que em desenho também fica mais fácil, né? A gente criou uma Nilco debaixo da Auren, a S ela foi integralizada aqui, e aí o passo 2, dada a opção que você escolhia, você recebia PNs ou ONs, as PNs eram automaticamente convertidas em cash, e as ONs eram convertidas em ações da Auren, e depois essa estrutura ela subiu para debaixo da Auren. Então, esse foi o desenho aqui que a gente conseguiu destravar a transação e dar opção para todos os acionistas. Acho que isso foi bastante legal, assim, que todo mundo teve o livre-arbítrio de fazer a sua própria conta nas condições de preço, de mercado, que fazia mais sentido. Como eu comentei, o deal ele já andou, né? Então, aqui a gente já capturou bastante coisa. Então, a gente estava falando lá que a gente ia ter uma sinergia de PMSO na casa de 120 milhões por ano. Hoje a gente está entregando 250 milhões por ano, então foi muito maior do que a gente estava imaginando. A gente estava se propondo que a disponibilidade dos ativos chegasse a 95% em 2 anos. A gente vai chegar, nosso plano agora é chegar em dezembro desse ano já com 95% de disponibilidade. E aí tem um liability management que a gente acabou, não estava nem precificado na conta, mas a gente entendeu que tinha bastante valor, de um VPL de mais de 300 milhões de reais. Né? Então, basicamente, esse foi o plano aqui que a gente executou. Né? Por que dezembro? Né? Porque dezembro a gente foi provocado pela ES, né? A gente foi um dos players, foram poucos players que foram convidados para participar desse processo. Só que, como eu comentei, a gente já vinha estudando esse case, já estava namorando com esse case desde antes. Em maio, né, foi o anúncio e a assinatura do close, então foi um deal aqui, basicamente 5 meses para esse tamanho, né? Acho que foi super, super rápido. A gente tem um plano hoje, né? A gente desenhou um plano de Day One, o D100 e o D365, né? Que começaram a contar aqui em maio. O close em novembro, né? Em fevereiro bateu o plano de 100 dias, né? Que foi a consolidação das operações. Né? A gente tombou mais de 150 sistemas, né? Então isso também a gente fica bastante orgulhoso que a companhia tinha um medo dela sair do ar, assim, né? São 150 sistemas para ser tombados, né? E esse plano de 1 ano vai terminar aqui em dezembro. O meu tempo já correu, mas eu só quero falar, só para fechar aqui, a gente projetava em terminar 2024, né, com 5 vezes, eu mostrei lá, era 4,9, mas o que aconteceu que ninguém que não estava na conta, acho que talvez esses desafios do carro andando,
né, é que os juros também subiu bastante em 2024, teve uma alta de juros significativa, e as gerações eólicas, aí o Viro sabe muito bem, né, acho que teve um curtailment também que ninguém esperava. Então, eu tive um pouco menos de receita e um custo de dívida mais alto. Eu terminei em 5,7, mas no primeiro tri eu já consegui trazer para onde eu queria em 5. A gente entende que vai andar um pouco flat ainda nos próximos anos, porque eu estou fazendo um CAPEX de 750 milhões, né? Então, eu não tenho contrapartida de EBITDA, mas eu tenho desembolso aqui de caixa e dívida, e a gente está trabalhando para chegar em 2028 naquele target de 3,5. Só para fechar aqui o liability management, né? Então, para aquisição, a gente tomou 5,4 de dívida, teve uma outra emissão na OPES aqui de CDI mais 1,5, e eu tinha alguns vencimentos ali. E a gente começou a trabalhar, cara, como é que eu consigo melhorar esse 8,5, trazer isso aqui e gerar valor. Então, a gente trocou toda essa dívida, a gente já emitiu desde a aquisição 13 bi de dívida, mas com o foco no 8,5 aqui. Então, o que a gente trouxe, né? Então, eu tinha uma dívida que era CDI+, né, para todas as tranches aqui. Eu tenho um CAPEX que eu estou trocando para IPCA mais 3 agora. Esse aqui é o único que ainda não foi desembolsado, de 24 anos. A gente tomou 500 milhões em NTNB menos 0,4. A gente pegou uma dívida na CESP em CDI mais 0,06. Essa aqui, para mim, foi o maior golaço, que foi a segunda emissão da Audepar. A gente tomou CDI menos 0,5, então isso é bastante relevante, né? Eu estou trocando tudo com CDI mais aqui, estou pegando CDI menos, né? Gastei um pouco de caixa própria aqui para pagar a dívida, e uma última emissão aqui de CDI mais meio, né? E tudo com duration, se você olhar as durations, bem maior, né? 10 anos, 24, 12. O VPL disso aqui é uma geração de valor de mais de 300 milhões de reais na conta. Gente, era isso. Acabei estourando aqui um pouco o tempo, mas é isso. Bom, Gabriel, parabéns. Estourar o tempo, eu acho que é mais do que merecido, dada a complexidade do que você explicou. Eu até, se puderem voltar para o último slide, não sei, ótimo. Eu acho que a minha dúvida ficou um pouco em relação a como isso aconteceu. Bom, parabéns, belíssima operação, e faz todo sentido, mas mesmo fazendo todo sentido, eu fico me perguntando, é claro que para quem estava na AES, é ótimo você ter um novo controlador comprometido, com comprometimento de longo prazo, plano de crescimento, e sair de um controlador que claramente está querendo sair do país, sair do setor, enfim, uma saída. E também é ótimo você sair de uma estrutura mais alavancada para uma estrutura menos alavancada, mesmo que não de imediato, com uma tendência a desalavancagem natural. Se você está na Auren, é claro, para quem está no equity, tem uma aposta de crescimento e um ganho muito claro na largada e a se materializar ao longo do tempo. No entanto, se você é credor da Auren no momento de M&A, você sempre fica, peraí, eu estou numa empresa uma vez com 1,8 voltas de EBITDA de alavancagem, eu vou ficar numa empresa de 5. Quando você lida com o mercado de capitais, aí tem que ver o que é permitido e o que não é permitido. Então, a minha pergunta vai um pouquinho e todo refinanciamento faz sentido para você adequar várias dessas coisas, mas no momento de materializar a transação, como é que foi essa dinâmica? O que vocês precisaram fazer para não quebrar covenants, para adequar a estrutura de capital da Auren pre-merger e post-merger? Não, legal. Eu acho que talvez foi a parte mais difícil entre signing and close, eu comentei aqui, foi justamente sentar com todos os credores, explicar o case. Acho que talvez possa dividir, né? Acho que o banco de fomento é meio que preto no branco, você entendeu ali as cláusulas, o BNDES estava muito comprado na transação, porque ele também ia ter uma saída, uma liquidez, mas eu também tenho o BNB, eu também tinha outros credores. Tá. Então, acho que com o banco de fomento foi uma conversa mais fácil. O que era diferente da gente que a AES fazia é que eles tinham muita dívida e distribuída a mercado, né, com muita pessoa física, e aí você precisa de quórum, tem que chamar a assembleia, teve
debênture que teve para quarta, quinta assembleia até dar o quórum suficiente para você conseguir fazer a anuência. O que foi muito interessante também é que a gente não teve nenhum acréscimo de custo, porque isso poderia ser uma contrapartida também, né, de credor, mas foi mais, de fato, explicar o case, para onde que a gente está indo, PMSO, deixa eu abrir aqui, o que eu estou vendo de PMSO? Eu não preciso ter 2 SAPs, eu não preciso ter 2 centros de operações. Isso é legal também, que é um ponto que você comentou, que às vezes fica numa ótica que quem está comprando está sem... O que vai ficar da companhia é o que está comprando. Mas, por exemplo, o centro de operações, a gente tinha um em Campinas e eles tinham um em Bauru, né? E a gente chegou à conclusão que o deles era melhor do que o nosso. E a gente ficou com o de Bauru e fechou o de Campinas, né? Então, é você explicar para todo o credor, né? Beleza, da Auren era uma vez dívida líquida EBITDA, super confortável, um duration esticado, mas agora eu também estou trazendo mais ativo. E olha o tanto de valor que tem aqui, né? Se eu só de colocar a minha disponibilidade dos ativos eólicos, né? Olha o VPL disso, né? Então, acho que foi quase um convencimento de eles tomarem quase com risco de equity também da tese, né? Mas, assim, eu, de fato, acho que foi a parte mais difícil do deal, foi sentar com todos os credores aqui. Deu certo. Deu certo. Ok. Parabéns, espetacular essa transação. Eu vim acompanhando antes, eu lembro que antes de vocês entrarem, já quando a AES queria sair, teve aquela oferta hostil da Eneva, Sim. que foi bem complicada na época, né? Que a AES não queria de jeito nenhum, justamente por ter um portfólio limpo, né? Como você colocou. Então, parabéns. E espetacular o que você mostrou até no slide anterior, de que vocês dobraram, esse aí, vocês dobraram o ganho, né? Isso é um feito, né? Porque Sim. o histórico, as estatísticas mostram que as operações de M&A em geral é o contrário, né? Se promete Sim. mundos e fundos e muitas vezes são frustrados, né, esses ganhos. Então, realmente, vocês estão de parabéns. O que eu fiquei bem curiosa foi entender o turnaround das eólicas, né? Uhum. Porque eu sei que operar eólica é bem complexo e não está nem falando de curtailment, né, que Sim. você citou, que é uma coisa mais recente. Mas Eu esses tinha- parques eólicos, que eles estavam com disponibilidade muito baixa, muitas vezes isso é problema de projeto, muitas vezes Sim. a questão dos ventos lá não é favorável. Como é que vocês conseguiram elevar num período tão curto? Isso realmente me chamou a atenção. Tem uma diferença, e é isso que você vai conhecer talvez melhor do que os outros, que é o estilo da operação, né? A Auren sempre trabalhou com FSA, não, então contratos que o próprio fornecedor da turbina ele garante a disponibilidade e a energia, né? E a AES ela sempre optou por um modelo primarizado, então ela sempre fez todo o OIM. Então, boa parte que a gente entendia é que o OIM estava mal calibrado. E uma vez que o principal acionista estava querendo já sair, a gente já viu que os parques, de certa forma, estavam... foi você que disse. mas era como a gente enxergava. Então, tem modelos de operação distintos e a gente está trazendo todo mundo, a ideia é que todo mundo vire um OSC, alguma coisa nesse sentido, que eu consiga terceirizar boa parte e que o meu fornecedor se comprometa na disponibilidade. Mas foram deals também que eles compraram de cúbico, né, lá atrás. Então, foram deals que, para eles, já era uma tese também de turnaround, mas que eles não conseguiram executar, né? Então, tem uma série de coisas aqui que já estão sendo implementadas para melhorar isso. Nossa, curado. A minha pergunta é sobre inovação, né? Que é um dos principais critérios do prêmio Golden Tombstone. A criação de valor ficou explícita, está clara, a complexidade ficou super clara. Do ponto de M&A, quais são os destaques de inovação dessa estrutura? Parabéns pela transação, incrível. Eu acho que, diferente de outras transações, ela deu voz para todo mundo. Acho que talvez é o grande diferencial. Acho que é o grande diferencial que ela deu voz para todo mundo, né? Então, desde o cara que tinha R$1.000 em ações, ele pôde escolher qual era o futuro dele, se ele acreditava na tese ou se ele ia exercer, né? Então, acho que a gente conseguiu talvez um mérito e também, assim, não é nada inovador, mas você dá para o minoritário esse poder que o acionista principal também tinha, né? Não era tag along, não era nada. Ele ia fazer a conta dele
Fala, poxa, acredito ou não nessa tese, pô, entrei a tal preço, vale a pena continuar na Áurea, entrei a tal preço, vale agora eu exercer. E teve um movimento que eu comentei, né? Muita gente, a gente viu isso acontecer na base. Muita gente pegou o dinheiro, como o preço da ES acabou ficando travado, e todo o impacto, né, de oscilação, ruído de mercado, de notícia, foi a Áurea que acabou captando. Isso é importante também falar, né? Acho que 24 a gente apoiou bastante a ação, mas se eu olhar, fazer um recorde de janeiro 25 até hoje, subiu mais de 40%, porque já é essa volta que o mercado está enxergando aqui na companhia. Então, eu acho que dar essa voz, né, dar para o minoritário, talvez é o grande diferencial da transação. Ó, tem mais uma aqui. Mais não, primeiro, parabéns. Belíssima transação. Acho que a transação no setor elétrico corre de um porte relevante. Fica claro a geração de valor aqui para a Auren. Um ponto que você não endereçou, né? Acho que até sei a resposta, mas essa é uma transação de duas empresas listadas em bolsa. Né? Uhum. Você deu toda essa opcionalidade aos minoritários e aos controladores. Tipicamente, numa transação de fusões e aquisições, você assina um contrato com pré-venda, um contrato de incorporação de ações, que tem lá todas as suas representações e garantias, toda a questão de indenização, baskets, limites máximos, por aí vai. Aqui a AES conseguiu sair porteira fechada por ser uma transação de empresa listada em bolsa? Ou vocês conseguiram que ela desse representações e garantias e indenização de questões ambientais, fiscais, etc? Não, aqui foi uma porteira fechada, foi um deal de porteira fechada, o que dava muito conforto, porque você tinha um histórico muito relevante de formulário de referência. Então, você podia ir pegando formulário de referência de ano a ano e voltando e saber o que estava acontecendo nos últimos 10 anos da companhia. O desejo do controlador era sair sem ficar com nenhuma amarra no país. É claro que entre sign and close tinha algumas condicionantes ali, que se aparecesse alguma coisa entre sign and close naquela específica janela, o deal poderia tombar, né? Existiam algumas amarras nesse sentido, mas depois do closing é de fato uma porteira fechada. Gabriel, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. E como eu estava falando, não é a primeira vez que acontece, mas não é a coisa mais comum. A gente tem aqui, na verdade, a participação da Eneva com operação tanto de M&A quanto de equities. E eu queria chamar aqui, já pedindo desculpas pelo atraso, Felipe, mas eu queria chamar o Felipe Valverde para fazer online também a apresentação das duas transações, da operação de, primeiro, por favor, de M&A e depois a operação de equities. Foi. A ANEEL teve ano passado também. De novo energia. Tá bom. Tá bom.
Bom dia a todos. Olá, Felipe, ouvimos. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? E vocês? Tudo bem. Eu acho que o vídeo está entrando, entrou. Opa, agora eu te vejo. Bom, bem-vindo. Queria começar pedindo desculpas aí pelo pequeno atraso. Por um lado, não é a primeira vez que acontece, mas você está com 2 transações, o que mostra aí a robustez e o bom trabalho que vocês vêm fazendo. Por outro, eu posso dizer que o atraso é porque tem operações muito fortes aqui, então boa sorte. Mas a palavra é sua. Na verdade, como você ficou por último e com duas transações, a sua escolha, se você começa pelo M&A ou pelo equity, mas vamos aqui dar o tempo que você precisar para apresentar as 2 operações. Obrigado. Ah, ótimo. Bom, eu que agradeço aqui, tá, gente? Obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a Eneva. Bom dia a todos, né? Vou começar então com a operação de M&A, que eu acho que foi foi o gatilho para a nossa operação de equity também, tá? E aí, bom, a gente tem alguns slides aqui, vou ser bem breve nos slides para deixar bastante rico aí a sessão de perguntas e respostas. Vou começar aqui compartilhando. Bom, falar brevemente aqui da nossa operação de M&A que a gente fez em 2025, 2024, desculpa. Passa aqui. Bom, acho que primeiro de tudo, acho que é importante a gente caracterizar a operação, né? O que foi essa operação? Ela foi uma aquisição de 4 termoelétricas, né, que foram adquiridas de um dos nossos principais sócios aqui, o PTG, e que teve 3 grandes objetivos estratégicos, né, ou pilares ali que a gente gosta de elencar, tá? Acho que o primeiro pilar e mais importante, né, um dos mais importantes, é de geração de valor. Ela foi uma transação que a gente conseguiu realizar, né, a uma taxa bem atrativa versus a taxa implícita da Eneva, né? Essa taxa foi amplamente divulgada ao mercado, a gente conseguiu descontar o fluxo de caixa desses ativos a uma taxa de 13% real, e a gente fez isso de uma forma, como a gente chama, standalone, né? Ou seja, era fluxo de caixa dos ativos com base neles mesmos, sem computar aí dentro as sinergias que a gente conseguiria, né, pela incorporação desses ativos dentro do portfólio da Eneva, né? E as sinergias a gente tem um slide aqui, vamos falar um pouquinho mais tarde, mas são sinergias bem relevantes aqui que a gente conseguiu. Então, acho que esse é o primeiro pilar, né? É uma transação que gerou muito valor para o nosso acionista, né? Segundo objetivo estratégico que a gente conseguiu atingir com a operação foi uma redução na nossa alavancagem. Esses ativos que a gente adquiriu eram ativos que têm uma geração de caixa muito forte no curto prazo, né? 3 deles estão contratados ali no leilão do procedimento competitivo simplificado de 2021, né? O famoso leilão emergencial. Então, eles têm contratos muito bons, de curta duração, e isso casava muito bem com as necessidades financeiras da Eneva, né? A Eneva é uma empresa de utilities, mas ela também é um caso de crescimento e de valor. E desde que em 2022, a gente teve um ano que foi muito favorável para a empresa, né? A gente ganhou o leilão de capacidade em 2021 com o projeto Azulão 1. A gente ganhou em setembro de 2022 o projeto Azulão 2, no que ficou conhecido como leilão da Eletrobras. E também em 2022 a gente fez 2 grandes aquisições, né? A aquisição da Termofortaleza da Enel e a aquisição da UTE Porto Sergipe da New Fortress. Então, apesar da Eneva ser um caso de crescimento, dado todos esses marcos que a gente obteve em 2022, o balanço da companhia ficou muito estressado. A gente foi para uma alavancagem por volta de 4,8 vezes dívida líquida EBITDA,
Isso limitava muito as oportunidades de crescimento da companhia, né? A companhia já tinha em vista, né, que haveriam novas oportunidades para crescer, principalmente via os leilões de capacidade, né? Uma oportunidade que acabou se concretizando ou vai se concretizar, está planejada para março do ano que vem, né? Então era importante que a companhia tivesse um balanço equalizado que desse para ela o poder de fogo para tomar novas decisões de investimento e fazer novas alocações de capital. Então, trazer esses ativos para dentro da companhia era uma peça muito importante nesse jogo, porque ela baixava, né, a nossa alavancagem ali. Depois a gente vai também detalhar isso nas duas apresentações que a gente teve. A gente saiu de 4,8 vezes no pico de alavancagem em 2022 para uma posição de 2,4 vezes ao final de 2024, né? Isso com um EBITDA substancialmente maior. Então, em 2022, o nosso EBITDA ele era por volta de 2 bi de real, né? Então, uma vez de alavancagem estava nessa ordem de grandeza. Se a gente considerar o pro forma dos últimos 12 meses de 2024, a gente tem um EBITDA de acima de 6 bilhões de reais, né? Então, essa uma vez de dívida líquida EBITDA que a gente ganhou de folga no balanço, ela permite que a companhia tenha um poder de fogo muito grande para essas novas oportunidades que vão surgir, tá? Que é esse pilar de otimização de estrutura de capital. A outra coisa que também é importante mencionar é uma simplificação na governança da companhia, né? A companhia, ela tem, né, alguns acionistas de referência. Ela tinha 2 grandes acionistas de referência de um tamanho equivalente, que concordavam muito na visão estratégica da companhia e no modelo de negócio que a gente tinha, mas que tinham apetites um pouco diferentes para o crescimento, né? Enxergando mais oportunidades e com apetite para fazer novas alocações de capital na companhia, e outro com uma visão mais autossustentada, de que a companhia ela deveria aproveitar essas oportunidades na medida em que o balanço permitisse a ela fazer novas decisões de investimento, né? Com a transação que a gente implementou, a gente conseguiu que um desses acionistas concretizasse esse apetite por aumentar a participação dentro da Eneva, né? E o BTG, através do próprio banco e do veículo de sócios do banco, conseguiu aumentar substancialmente sua posição aqui na Eneva, saindo por volta dos 35% para por volta de 48% do nosso capital aqui. Então, esses 3 foram os grandes pilares dessa transação, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre os upsides que a gente viu, os pipelines de projeto e como isso afetou a nossa alavancagem, mas esses foram os 3 grandes objetivos estratégicos da companhia quando a gente implementou a transação. Bom, passando aqui para o próximo slide. Aqui é um overview, né, do que era a Eneva as-is, antes da transação, o que as novas adições representavam ao nosso portfólio e como ficou a companhia combinada, né? Então, a gente teve um crescimento de capacidade da ordem de 15%, só que se a gente comparar o EBITDA, né, como eu mencionei no primeiro slide, essas térmicas elas têm um resultado muito expressivo de curto prazo, né? Então, a gente salta de um EBITDA de 4,1 bi, né, para a Eneva, para 6 bi da companhia combinada. Então, a gente cresce quase 50% o EBITDA de curto prazo da companhia, com esses ativos que são muito geradores de caixa, né, principalmente nesse curto prazo. Dívida líquida, outro ponto que é importante a gente mencionar, né? Como eu falei, ela teve um pico em 2022 em 4,8 vezes, ela já estava mais equacionada à alavancagem quando a gente concretizou a operação, estava em 3,7 vezes, mas ainda acima do que a gente considera ideal para a companhia, né? A gente considera ideal trabalhar com uma alavancagem entre 2,5 vezes, 3,5 vezes, né? Dado que a gente quer sempre ter algum espaço aqui para crescimento, né? E como eu mencionei anteriormente, com a combinação de negócios, a gente chegou ali a 2,5 vezes de alavancagem na companhia combinada.
Aqui a gente faz esse deep dive, né? Então, a gente mostra esse trend de alavancagem, como que a transação afetou numa base ali por ativo, né? Então, a gente parte ali do 3,7 vezes de alavancagem do segundo trimestre de 2024 ajustada, e como cada uma das operações ela contribuiu para a redução da nossa alavancagem até que a gente chegasse nesse 2,5 vezes ali de proforma de dívida, né? A gente ainda tem junto com essa transação de M&A, a gente realizou uma emissão de ações, né, uma oferta subsequente, que trouxe essa alavancagem para um patamar ainda menor, né? E a gente ficaria ali com um proforma de 2,2 vezes ali pós a transação, reduzindo aí 1,5 vezes a dívida líquida EBITDA, e como eu falei, né, o EBITDA saltando ali do que era 4 bilhões no segundo trimestre de 2024 ajustado, para 6 bilhões no proforma aqui para a transação, né? Então, essa uma vez EBITDA que a gente ganha ali de fôlego é um firepower significativo ali para a companhia continuar sua trajetória de crescimento e fazer novas alocações de capital. E aqui é um pouco de visão sinergia. Acho que um dos pontos que eu tentei explorar no primeiro slide é a gente precificou esses ativos de uma forma standalone, né? Ou seja, o fluxo de caixa que eles geravam em base isolada. Esse foi a base para a gente fazer a precificação desses ativos, né? Então, a gente acaba pagando pelo fluxo de caixa de forma isolada, já com uma taxa de retorno muito atrativa para a companhia, né? Como eu mencionei, acima da taxa de desconto implícita que a gente via na nossa ação naquele momento, né? E a companhia conseguiu gerar e capturar uma série de sinergias, né? Aí de cunho societária fiscal. A gente, logo após a aquisição dos ativos, a gente fez um movimento de incorporação dos ativos na holding da Eneva. Com isso, a gente conseguiu ter sinergias fiscais significativas ali, né? A Eneva, ela ainda tem um prejuízo fiscal acumulado da época lá do Grupo X, então a gente acelerou o consumo desse prejuízo fiscal, a gente também consegue aproveitar melhor a despesa financeira da nossa holding, abatendo parte do lucro tributável dessas UTEs, então esse foi um pilar de geração de valor muito relevante para essa transação, né? A gente também obteve sinergias financeiras e aqui pós a integração desses ativos, né? A gente começa a usar o balanço deles para alavancar a companhia, né? Esses ativos eles eram praticamente desalavancados, eles quase não tinham dívida no balanço deles, e a gente consegue otimizar essa estrutura de capital. Como você tem uma diferença ali, né, entre o custo médio da dívida da Eneva, que hoje está por volta ali de 5,5% real, né, ou seja, IPCA mais 5,5%, e o custo de equity que a gente usou para descontar o fluxo de caixa desses ativos, você usar esse fluxo de caixa para gerar nova alavancagem gera muito valor para a companhia e para o nosso acionista, né? Então, a gente também conseguiu ali obter valor, criar e capturar valor adicional via sinergias financeiras, né? Por fim, a gente tem sinergias operacionais pela integração dos ativos à plataforma da Eneva, né? A Eneva, ela é uma plataforma com operações ali dispersas, né? Já tem uma holding com áreas corporativas bem constituídas. Então, a gente alavanca esse backbone da companhia para suportar também esses ativos que trabalhavam de forma isolada, né? Então, a gente consegue ganhos de escala em todas essas áreas corporativas, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, TI, tudo isso a gente consegue usar a nossa plataforma para substituir um pouco da estrutura que existia nesses ativos de forma isolada, né? Com isso a gente consegue obter aí novas sinergias de cunho operacional, né? Por fim, assim, os ativos eles estavam contratados
no curto prazo, né, grande parte deles ali, grande parte do resultado deles, por assim dizer, né, melhor dizendo, vinha dos contratos do PCS, né, que são contratos que terminam aqui em janeiro de 2026. Então, existe uma oportunidade real de recontratar essas usinas. Isso foi materializado agora com o leilão de capacidade que vai ocorrer, está previsto para ocorrer, né, no dia 13 de março agora de 2026. Então, essas usinas vão poder ser recontratadas e vão criar, né, valor ainda adicional, né, permitir a captura de valor adicional aqui pela companhia, né, dada a extensão do segundo ciclo contratual delas. Além disso, você tinha uma grande parte dessas usinas que estava contratada no leilão de capacidade de 2021, e a gente já conseguiu antecipar o contrato delas, né? O contrato estava previsto para iniciar em julho de 2026, e a gente conseguiu antecipar esse contrato agora para agosto e outubro de 2025. Isso cria valor adicional que foi capturado também pela companhia. Tá? Existe uma estrutura de compartilhamento desses ganhos, né, desses últimos ganhos de recontratação e de antecipação do LRCAP com o BTG, mas uma grande parte desse valor ainda fica capturado aqui pela companhia. Então, conseguimos gerar muito valor para o nosso acionista aqui. Aqui a gente está trazendo uma visão da cobertura da companhia, né? Então, hoje a gente vê a Eneva como uma plataforma que opera em âmbito nacional. É uma plataforma que ela surgiu, né, no Parnaíba, então aqui no cluster B, que a gente chama aqui, mas aos poucos a gente foi expandindo, né, para o Amazonas, para o Sergipe, temos operações no Ceará com as nossas aquisições também, e agora a gente bota, né, um pé firme aqui na região sudeste, né, com o cluster Espírito Santo, né, com as 3 UTEs que a gente adquiriu ali. Além da Gera Maranhão, que passa a compor ali o nosso cluster do Maranhão, junto com as térmicas do Complexo Parnaíba e a usina Carvão de Itaqui, né? Então, amplia a cobertura da companhia, bota um pé no Sudeste, o que é estrategicamente importante para a gente, né? Dada a possibilidade de você realizar leilões regionais no futuro, né? Hoje a gente está vendo esse problema super grave de curtailment, né? Que nada mais é do que o engargalamento da nossa infraestrutura de transmissão. Tem outros problemas, óbvio, mas grande parte do curtailment hoje em dia é por conta de gargalos, né, de transmissão de energia entre os subsistemas. Então, a gente ter uma operação no Sudeste, ter um pipeline no Sudeste para expandir, pode vir a ser muito importante estrategicamente para a companhia num leilão regional futuro. Bom, e aqui é um pouco da forma, né, da reação do mercado aqui, né, à transação, né? A gente estava ali em 15/5, né, antes do anúncio da operação, com a ação da Eneva valorada a R$ 12,70, né, por ação. Quando a gente solta o primeiro fato relevante sobre a aquisição das usinas, a gente já estava ali em 13,28. E acho que um outro fato importante aqui da gente mencionar é que metade dessa aquisição, o funding veio via emissão de novas ações, né? E a gente emitiu novas ações ao preço de R$ 14,00 por ação, que ele é cerca de 10% acima do valor que a companhia estava no mercado no momento do anúncio dessa operação, né? Então, a gente também gerou mais valor por aí, né? E esse trend continuou, né? Após ali a celebração efetiva dos contratos definitivos, a gente operou ali acima dos R$ 13,00 e tendendo para os R$ 14,00 por ação, que foi onde a gente ancorou, né? Tanto a aquisição desses ativos, quanto a emissão de ações que a gente fez, que vai ser tópico aqui da nossa próxima apresentação. Bom, é isso que a gente tinha para compartilhar. Espero ter respeitado aí o tempo. Sei que a gente já estava atrasado. Não, legal, Felipe. Obrigado, parabéns. Eu vou começar aqui como normalmente acontece.
uma percepção que eu tive quando a gente estava falando da relevância e de alavancas de valor no M&A, né? Ficou claro para mim, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o impacto da emissão, né? E captação, então, natural desalavancagem e o que uma emissão relevante de equities faz com as métricas financeiras da empresa. Mas eu fiquei com a percepção também de que a compra dos ativos, importando pouco como eles eram financiados ou alavancados pré-aquisição, mas que ela veio com uma alavancagem muito baixa. Eu vi o pré e o pós, mas isso aí obviamente tem um impacto de desalavancagem geral da Eneva também, né? A minha percepção foi correta, porque eu perdi um pouquinho se foi a emissão de ações ou a emissão de ações e a compra desalavancada, se os dois tiveram impacto. Os dois tiveram impacto, né? Sem dúvida, a aquisição ela teve mais impacto aqui para a companhia do que a própria emissão, tá? Pelo EBITDA que essas térmicas geravam, né? Elas geram um EBITDA de curto prazo aqui da ordem de 2 bilhões de reais, um pouco menos de 2 bilhões de reais. Então, como você está aumentando muito o seu denominador, isso tem um efeito muito exponencial ali no... Exponencial não é a palavra certa, mas tem um efeito matemático muito Sim. grande na alavancagem da companhia, né? Que nada mais é do que a dívida líquida dividido pelo seu EBITDA. Então, como a gente aumentou muito o EBITDA, aumentamos em 50%, o grosso da desalavancagem da Eneva veio através dos próprios ativos, tá? Como a gente mostrou, tem um gráfico na apresentação, ele até quebra, né? O efeito da aquisição e o efeito do follow-on. O efeito do follow-on ele foi uma redução de mais ou menos 0,3 vezes, né, de alavancagem. O resto do 1,2 vezes de redução de alavancagem veio pela transação de M&A. Tá, porque trouxe EBITDA sem trazer dívida, né? Ok. Exatamente, Não, exatamente. não tenho mais dúvidas, mas Securato, vai lá. Felipe, parabéns pela transação, belíssima empresa. Minha pergunta é sobre inovação no processo de M&A. Então, para colocar em contexto, os três principais são 9 critérios para o prêmio Golden Tombstone. Os principais critérios são inovação, complexidade, criação de valor. Eu acho que você abordou muito bem quão complexa foi a transação, muito bem sobre a criação de valor. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre a inovação no processo de M&A. Muito bem. Acho que essa transação ela foi inovadora na medida em que ela foi uma transação entre companhia e o seu principal acionista, né? O BTG ele tinha 38% da companhia quando a gente começou esse processo, né? Finalizou ali com cerca de 48%, mas isso cria dificuldades adicionais e demanda, né, um processo diferente do processo standard de M&A, né? Então, a gente teve que dar muita transparência ao mercado sobre a forma como esses ativos estavam sendo avaliados. A gente divulgou ao mercado a taxa de desconto que a gente estava aplicando no fluxo de caixa desses ativos, os pilares dessa transação. Isso tudo a gente fez preemptivamente, quando a gente assinou um MOU para avaliar a aquisição desses ativos. Então, a gente já combinou as bases comerciais e a gente divulgou as bases comerciais para que todos os acionistas, né, eles pudessem avaliar essa transação de uma forma super transparente, né? Então, a transparência que a gente implementou nessa transação, ela foi, sem dúvida, algo que inovou, né? Foi sem paralelo que a gente teve ali, depois foi muito elogiado até pelo mercado como todo, tá? E o outro ponto é a governança, né? Essa transação, por ser com seu principal acionista, ele cria um desafio de governança. E como que a gente vai aprovar essa transação com o nosso principal acionista, sem gerar uma percepção de que os demais acionistas
eles estão sendo, vou botar entre aspas aqui, né, entubados nesse processo, né? A forma como a gente fez isso, primeiro, foi com a transparência, né? Então, sendo muito claro com o mercado, com tudo. E segundo, foi em ter uma governança em que o BTG, como acionista, ele ficou fora do processo de tomada de decisão. Ele foi para o banco do carona, eventualmente, efetivamente, como uma contraparte nesse processo como um todo, né? Então, acho que esses dois pilares foram pilares muito importantes dessa transação e foram, sim, inovadores na medida em que uma companhia listada que tinha que prestar conta aos seus demais acionistas e tinha que provar os méritos da transação para os demais acionistas, né? A transação foi aprovada no conselho por unanimidade, inclusive pelos acionistas de referência que compunham o conselho ali também, e foi bastante elogiada pela transparência com que a gente abordou isso com o mercado, né? Acho que esses foram os principais pontos ali de inovação que a transação trouxe. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, observação? Mais uma. Tem uma dúvida aqui. Felipe, parabéns aí pela transação. Realmente uma bela transação. Eu sei a complexidade que é fazer transações com partes relacionadas quando você é uma empresa listada em bolsa. Então, eu tenho certeza que vocês fizeram um excelente trabalho com relação a isso. Só tenho uma dúvida mais pelo diagrama que você colocou, né? Ou seja, é uma transação única que parte foi em caixa, parte foi em ações, né? Só que no diagrama, Perfeito. quando eu olhei o slide, me pareciam que eram duas transações separadas, porque em uma você colocou que um ativo foi pago em dinheiro e o outro ativo pago em ações. Isso é algo interno de vocês para vocês chegarem na composição, ou vocês explicitamente colocaram ao mercado que era assim que vocês distribuíram o caixa vis-à-vis ações? Então, na verdade, foram 3 transações, tá? Não foram nem duas. 2 com base em caixa e uma com base em ações, né? Dada a dispersão desses veículos, né? A gente tinha a UTE Linhares e a UTE, desculpa, a UTE Povoação e a UTE Viana, que eram do próprio BTG, né? A gente tinha a UTE Linhares, que ela era de um fundo gerido pelo BTG, e a gente tinha a Gera Maranhão, que ela era uma participação, ela era uma JV entre o BTG e alguns outros acionistas ali, né, que depois exerceram o direito de tag along. Então foram três grandes transações ali, né, 3 acordos de acionista que a gente assinou ali. Um deles, né, que foi a parcela que era efetivamente do BTG, a gente fez o pagamento em ações, a gente fez uma emissão ali de cerca de 119 milhões de ações aqui pela Eneva, né, que somaram, valoradas a R$14 por ação, por volta de 1,6 bilhão. E o resto a gente fez com base em caixa, né? Então, a aquisição da Linhares e a aquisição da Gera Maranhão a gente fez com base em caixa, pagando em kind ali para eles. Ok, Felipe, eu acho que